tarde, pessoal. Estamos começando mais um programa Mania Geração. Boa tarde, Angel. Dos nossos convidados, né? Isso, hoje nós estamos com uma programação espetacular, de espetáculo mesmo, gente. Sim, nós vamos falar sobre a Bienal Rubem Braga com a Fernanda e o Lucimar. Fernanda Maria Merci Martins Moreira é a nossa secretária de Cultura e Turismo. Tudo bem, Fernanda? Bom dia. Boa tarde. É um prazer, agora já é boa tarde, né? É um prazer estar aqui falando sobre a Bienal, que é esse evento tão querido para nós. E, enfim, a gente vai ter Bienal de novo, né? Oh, graças a Deus, né? Que bom. Quer falar um pouquinho da sua história com a cultura, com a arte? Bom, eu sou formada em música pela Faculdade de Música do Espírito Santo e toda a vida fui envolvida com o movimento musical no ramo da música erudita. Trabalhei muitos anos com coral, né? Eu sou regente coral, né, por formação. E aí veio esse desafio, né, de estar com a equipe fazendo o que é possível pela cultura e o turismo da cidade. Então tem sido muito gratificante, mesmo porque eu tenho uma equipe muito valente, muito preparada, e a gente tem conseguido construir boas coisas. Até que em 2020, né, a pandemia veio mudar o rumo da história de todo mundo e, obviamente, a gente também teve que se recriar, se reinventar. É verdade, Fernanda. E aí na sua equipe está quem? O Lucimar Barros Costa, que tem assim uma história maravilhosa também. Junto à arte e à cultura do município, eu tenho assim a honra, o prazer de dizer que já fizemos, né, alguns trabalhos juntos. E o Lucimar vai contar um pouquinho da história dele para vocês. Isso. Bom dia, meninas. Bom dia, o povo que está aí assistindo, ouvindo a gente. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho da Bienal Rubem Braga. E sobre mim, quer dizer, né, eu tenho aí praticamente 40 anos de trabalhos na arte, né? Comecei novinho na escola, no segundo ano do ensino fundamental, e aí a importância dos professores, né, nessa questão de apresentar e fazer os trabalhos artísticos com seus alunos. E por ter começado lá, ter gostado, eu acabei dedicando a minha vida inteira aos trabalhos, né, e principalmente no teatro, que é minha arte principal, né, com o Grupo Ela e vários outros grupos de teatro que eu trabalhei e fundei ao longo da minha vida. Já fez filme? Fiz umas participações, uns curtas, né, também no cinema. Tivemos também um programa infantil durante 6 meses numa TV local, né, e na prefeitura. Estou há 29 anos trabalhando na prefeitura, né, e todos esses 29 anos dedicado à parte de cultura, né. Então, assim, e com a Bienal, desde a primeira Bienal, né, são 8 edições de Bienal trabalhando na produção, né, nesse cuidado de levar toda essa arte através da literatura para todo o nosso povo. Muito bem. E como a Fernanda comentou, em 2020 tudo estava organizado para a Bienal. Seria a 8ª edição. Sim. E aí, o que aconteceu? Bom, a Bienal é um evento bastante complexo de ser organizado. O Lucimar, pelo conhecimento que ele tem da Bienal, ele faz a curadoria e esse movimento começa um ano antes. É até um projeto que a gente tinha lançado, que não pôde ser realizado nessa Bienal, um projeto pré-bienal chamado Pé de Livros, que a gente pretende retomar em algum momento, né, Lu? Que não pôde ser realizado, mas que tinha sido realizado no decorrer de 2019, para culminância na Bienal 2020. E aí vem a pandemia, né? Em janeiro a gente começa naquele clima complicado, aquela enchente devastadora na cidade, e em março tudo fecha. Então os planos da Bienal ficam suspensos. Nós estávamos preparados para fazer uma Bienal presencial, com estrutura, na praça, como de costume, e aí não foi possível, nesse período, pensar numa nova estratégia de realizar o evento. Porque a Bienal em maio, a gente só teria abril para refazer todo um caminho. Não foi possível, pegou literalmente a gente de surpresa.
Bom, passado 2 anos dessa pandemia, no início de 2021, nós começamos a pensar a Bienal 2022, mas sempre com aquela instabilidade. Situação sanitária vai permitir uma Bienal presencial? Não vai permitir? No início de 2001, quando a gente pensou que ia respirar segunda onda em abril, fecha tudo de novo, né? Então, a gente ficou... Eu me lembro que ele me olhava e falava assim, como nós vamos fazer? Vai ser presencial? Nós vamos pensá-la presencial? Vamos pensá-la toda virtual? Vamos pensá-la híbrida? E aí a gente bateu o martelo em pensar uma Bienal híbrida. Por quê? Com pandemia ou sem pandemia, a gente garantiria a realização da Bienal 2022. E aí nós fizemos. A Bienal, ela se espalhou pela cidade, ela não está presencial numa estrutura na praça, mas ela se espalha pela cidade com atendimento da parte do Auditório Marco Antônio de Carvalho, que é a parte conteúdo da Bienal, de palestras, vai ser feita em estúdio, transmitida pelo YouTube, via canal da Sencult, e a parte das oficinas, né? A oficina que chamava o Menino e o Twin. O Menino e o Twin vai ser itinerante, atendendo a 20 escolas, e a parte da Arena Zig, que trazia teatro, contação de história, também vai ser feito itinerante, atendendo 40 escolas do município. E vai ser o mesmo formato que havia sido planejado para 2020? Só que espalhada na cidade, não centralizada no local. Então, não vai ser a escola que vem à Bienal, o visitante que vem à Bienal, a Bienal que vai até o visitante. Então, a gente tem essas ações nas escolas, mantendo os espaços característicos, as oficinas, o Menino e o Twin e a Arena Zig. Nas escolas, também temos a opção de exposições temáticas nos centros culturais e essa parte de conteúdo, mesas e debates de forma virtual. Então, com pandemia ou sem pandemia, a Bienal se realizaria. Como vai se realizar? A gente não vai ter o risco de ficar mais um biênio sem o Então, evento. não vai ter um espaço específico? Não vai ter um espaço específico. A Bienal foi pensada justamente para ir até a população agora, né? Porque a gente não tinha garantias de poder fazer um evento de grande aglomeração na praça. E como não havia tempo lá atrás, não daria para decidir, vamos fazer presencial, e se chegar lá na frente a gente corre risco de ficar mais um biênio sem o evento? Não, então a gente pensa um formato que garanta o acontecimento da Bienal, independente da situação sanitária. Aí eu estive olhando a listagem das escolas que vão ser contempladas e não vi entre elas nenhuma escola integral. O porquê disso? Escola de tempo integral? Isso. Olha, toda a arquitetura de atendimento das escolas foi feita junto à superintendência e junto à SEMI. Então, eu não tenho eu não tenho motivo, talvez o Lucimar saiba, mas eu não sei por quê. Mas esse planejamento, toda essa arquitetura foi feita com as gestoras, né, do ambiente escolar. É só respondendo ela, a do Estado, eu realmente não sei dizer tempo integral, mas do município, se eu não me engano, tem 3 escolas de tempo integral do município participando, sim. Porque quando a gente estava lá organizando os contadores de história aqui para as escolas, eu lembro de ter passado por essas 3 escolas que tinham na sua programação o tempo integral. O do Estado, realmente, eu não sei te dizer nesse momento, porque foi a superintendência quem organizou e foi junto com outro colega que está trabalhando com a gente, da equipe, né? Então, eu não lembro, mas o do município nós temos 3 escolas. Bom, a Bienal, então, vai acontecer também em espaços culturais? Sim. Tipo Casa da Cultura, Exposição na Casa de Cultura, na Casa dos Braga, né? No Museu Ferroviário e na biblioteca. Os três pontos que fazem parte do City Tour afetivo do Rubem Braga, que também foi pensado pela nossa equipe de turismo. A gente já tinha um City Tour afetivo para Roberto Carlos, e aí foi criado um City Tour afetivo de Rubem Braga, visitando locais icônicos para a história dos Braga em Cachoeiro. Nesses pontos haverá exposições com tema de literatura. Uma na Casa dos Braga
uma no Museu Ferroviário e uma na Biblioteca Municipal. Certo. A Bienal é única e exclusivamente uma iniciativa da Secretaria de Cultura? A Bienal, como a Festa de Cachoeiro, como o Festival de Teatro, como a Feira da Bondade, a Feira de Negócio, ela é encabeçada por uma secretaria, mas ela é um evento que envolve a prefeitura como um todo. Ela é um evento do município e agora também, por lei, ela é um evento do calendário oficial do Estado do Espírito Santo. Então, ela é encabeçada, organizada pela Secretaria de Cultura, mas ela depende de serviços e colaboração de outras secretarias. A grande parceira dessa Bienal é a Secretaria Municipal de Educação, a SEMI, que ajudou a gente a arquitetar. Sem a Secretaria Municipal de Educação, a gente não conseguiria fazer essa logística de espalhar a Bienal nas escolas, né? E também o apoio da Superintendência Regional de Educação Sim. com as escolas do Estado também. E dentro da nossa prefeitura, secretarias como, por exemplo, a SEMAD, que vai garantir o transporte, a logística de transporte durante... né? É uma ação conjunta, Exatamente, então, é uma entre ação secretarias do de governo, é município. uma ação do município. Uma ação Ah, sim. E a iniciativa privada? Tem alguma participação? Hoje a gente está com a BRK Ambiental, está fazendo um trabalho legal com a gente, com também um trabalho de esquete teatral envolvendo a literatura do Rubem, com a questão do meio ambiente, que também vai ser levado tanto para a escola, uma escola particular, uma escola estadual, e vai estar apresentando no início do sítio Tour Afetivo de Rubem Braga, lá na Casa dos Braga, durante 3 dias. Certo. Né? E a gente não pode esquecer, Fernanda, da Secretaria de Comunicação, né? Que é todo o trabalho, todo o trabalho de divulgação e toda essa parte pelo nosso canal do YouTube, que as mesas, né, de literatura e os avanços de livros vão ser transmitidas pelo canal do YouTube da Secretaria de Cultura, né, que é Sem Cult Cachoeiro, né, com todo o trabalho organizado pela Secretaria de Comunicação do município. Sem contar, obviamente, na identidade visual, né, na campanha de marketing da Bienal, que ficou belíssima, não sei se vocês já viram, Sim. mas ficou realmente muito bonita, transmite essa energia boa que a Bienal vem trazer, né, dessa retomada pós-pandemia, e mantendo a tradição literária do povo de Cachoeiro, que é um povo fértil de grandes nomes da literatura e de grandes escritores. Então a gente vai fazer com que a Bienal tenha um excelente alcance. Isso deu muito mais capilaridade, então a gente está esperando que a Bienal chegue a pontos que ela não chegaria estando sediada, né, presencialmente na praça. Mas isso não é uma ideia superada, né? Diga-se de passagem, que a gente quer mesmo se encontrar. Verdade. Então, quem sabe, né, na próxima a gente já retome um formato mais presencial. E a Bienal? Esse é o mesmo tema que foi pensado na época antes da pandemia, ou teve alteração? Mudou o tema. Por causa dos vários fatores? Sim, os vários fatores levaram a gente a mudar o tema. A última Bienal, pensada para 2020, nós tínhamos como tema as mulheres da vida de Rubem Braga, porque a gente já tinha trazido os amigos de Rubem, né, na Bienal de 2018, então seria em torno das mulheres, era a Tônia Carreiro, Clarice Lispector e a Maria de Oliveira. Eram mulheres, né, a gente ia trazer um tema bem feminista, bem Rubem, né, mas enfim, com a pandemia e com essa nova concepção da Bienal, a gente achou que a literatura na vida, né, nos temas da vida, e a governança ambiental, que é um conceito muito moderno de integração, a gente acabou de falar de integração na confecção, né, na estruturação do evento. A governança ambiental é um conceito muito moderno, onde se pensa a sociedade sobre vários aspectos, ambiental, cultural, social, enfim, é um pensamento muito globalizado do ser dentro de uma cidade, dentro de uma sociedade. Então a gente também buscou um tema que trouxesse reflexões acerca do que nós vivemos nesses últimos 2 anos, que foram 2 anos de muito aprendizado,
com todos os sentidos, principalmente no tecnológico, né? Sem esse aprendizado, diga-se de passagem, a gente nem ia conseguir fazer essa Bienal tecnológica, mas também foi um tempo de muito sofrimento, né? É um tempo de muita perda, de muito sofrimento. Então a gente trouxe uma reflexão um pouco mais voltada para isso. Certo. E hoje a Bienal, você falou aí que a gente tem apoio. Eu falo a gente porque, né, como cachoeirense, a Bienal também é minha, é nossa, é de todos, é de quem está nos ouvindo. Então, nós temos também, nós estamos no circuito nacional, por exemplo? Nós já temos esse alcance? Bom, nós estamos no YouTube. O YouTube é um alcance mundial, né, com nesse novo formato. E aí eu acho que o Lu pode falar melhor disso, porque nós temos convidados até de fora do país na programação. Então, realmente, a Bienal ela tá espalhada. Certo. Tem muitas pessoas que assistem a Bienal de longe e agora vão poder assistir de onde estão, né? Porque vinham para prestigiar, mas ela ganha. Eu acho que esse formato, né, Lucimar, mesmo quando a gente tiver presencial de novo, eu acho que a gente ainda vai manter essa coisa da transmissão, que veio para ficar, né? Sim. Agora, por exemplo, a gente está aqui numa entrevista na rádio, ó, transmitido pelo YouTube, né? Pelo Face. Então, o Instagram também. Então, isso veio para ficar. Isso foi uma coisa boa que a pandemia trouxe para nós. A gente aprendeu a lidar com essas tecnologias, né? Da mesma forma que a gente traz esses palestrantes, esses convidados de vários lugares do Brasil, e dessa vez, né, a gente está indo também, a gente tem da Bélgica e dos Estados Unidos, do mesmo jeito que eles vêm para dentro de Cachoeiro, ou presencial ou de forma online participar, a Bienal vai até eles. E aí eles são, de certa forma, uma ponte de divulgação, da Bienal lá na cidade onde eles trabalham com as suas pessoas. Então é uma troca, né? A gente traz eles para participar da Bienal e eles levam a Bienal para o mundo deles. Então Certo. Então, como a gente está falando aí, né, desses movimentos, desse compartilhar, né? Eu vou pedir para que vocês contem uma história. Quem vai começar? Olha, a história é por conta do Lucimar. Lucimar, além de ser subsecretário de Cultura, da Secretaria de Cultura e Turismo, o Lu também preside o Instituto Histórico e Geográfico de Cachoeiro. Uma retomada, né, que eu dou muito mérito a ele, né, de resgatar essa instituição tão importante para Cachoeiro. Então, essa parte de história eu vou deixar para ele contar. Porque o Lucimar aqui, pessoal, para quem não ouviu antes, o Lucimar já comentou aqui sobre o Letrinhas de Luz, que era um grupinho, eu estava na educação, tinha lá na minha escola um projeto, Letrinhas de Luz, em 2008 a gente participou e o Letrinhas de Luz ganhou o segundo lugar nas crônicas. Era o Festival de Crônicas Interpretadas de Rubem Braga. Isso, que o Vitor Coelho ficou com o primeiro lugar, diga-se de passagem, mas as nossas crianças deram um show, não é isso? Exatamente. E a sua história? Então, a gente tem algumas histórias, assim, nessa aí de 2008, na segunda, na abertura da Bienal, lá na Ilha da Luz, a gente teve a participação da Tônia Carreiro, né, e ela fez um espetáculo no Jaraguá, dentro da Bienal, e ela foi participar da abertura, e aquela abertura ficou muito marcada nessa participação da Tônia Carreiro entrando, que ela não tinha sido convidada, ela não estava sendo esperada naquela abertura, ela ia chegar de noite, a gente achava que ela ia chegar mais tarde, porque ela ia se apresentar no dia seguinte, e ela chega a Cachoeiro, vai para o hotel, pergunta o que está acontecendo, o pessoal fala da abertura, ela resolve ir para a abertura, então aquela entrada da Tônia Carreiro foi muito legal participando dessa abertura. Essa é uma história bem legal também. Nós temos uma outra um pouco mais triste, mas muito legal também, que foi, acho que a de 2012, se não me engano, a gente estava, acho que foi a primeira Bienal na Praça de Fátima, no meio da semana, teve uma grande tempestade em Cachoeiro, um vendaval enorme, teve uma grande destruição,
Eu lembro lá no aeroporto, bem na H, 14. Eu estava lá. Você estava lá? Tinha ido Então, visitar. e aí, aquela tempestade, aquelas tendas da Bienal na Praça de Fátima começaram a balançar e todo mundo ficou ali dentro, morrendo de medo. E a gente meio que segurando assim as tendas, com medo daquilo levantar e ir embora no vento. E foi molhando tudo e aquela correria para salvar os livros. Foi assim, um momento muito tenso, mas graças a Deus, com toda a destruição que teve, com os telhados, em lojas de vidro, que teve na cidade, a Bienal conseguiu, as tendas conseguiu suportar tudo aquilo direitinho. E eu vou contar uma historinha, essa é pessoal minha, que foi também, eu acho que na de 2008, foi com Zueni Ventura, grande nome da literatura brasileira, né? Eu estava negociando a vinda do Zueni com o próprio Zueni, e eu mandava mensagem para o Zueni, tudo por e-mail, e o Zueni sempre me respondia, beijos, carinho para você, abraços, e ele me tratava no feminino, achando que eu fosse uma mulher, por causa do meu nome Lucimar, unissex. E eu ficava assim, meu Deus, como eu vou falar pra Zueni que eu não sou uma mulher, que eu sou um homem? E ficava naquela situação constrangedora de ter que corrigir o Zueni. E aí, a gente estava também conversando com uma outra pessoa do norte do estado, do Nordeste, e eu não lembro agora quem era a pessoa. E aí, quando a pessoa me mandou também um e-mail, também me tratando no feminino, eu falei assim, meu Deus do céu, agora não vai ter mais jeito, eu vou ter que espalhar dessa questão mesmo. Aí fui todo delicado, Zueni, você me desculpa, patati, patatá, e eu sou um homem, tatatá. E aí o Zueni, tadinho, muito delicadamente me liga, ele nem responde o e-mail, ele me liga para falar, para pedir desculpa, e aí contou que ele também viveu várias vezes a situação, porque o Zueni também pode ser para homem, pode ser para mulher também, e aí foi muito legal, e depois quando a gente se encontrou pessoalmente aqui foi muito bacana, e aí eu acabei depois escrevendo uma crônica, eu, Zueni e Rubem Braga, contando essa história dos nomes aí. Essa é uma história que eu guardo com muito carinho de todas as 8 bienais que eu trabalhei. Muito interessante, muito interessante. Fernanda, vai contar a história, não? Eu tenho... Histórias da Bienal são muito poucas, né? Eu participei de Bienal como visitante, e quando eu vejo o Lucimar cantado, o Zueni eu já conhecia porque ele já tinha me contado. Mas eu lembro da entrada da Tônia Carreiro, que foi assim, lá na Ilha da Luz, não foi isso? Foi. Me lembro dessa entrada, mas eu não sabia que não estava combinado, né? Eu não participava da organização. E foi uma coisa... Porque ela era uma mulher que era notada, sim, não podia passar despercebida, né? Verdade. E essa da Tempestade, eu trabalhava no Teatro Municipal e a gente tinha tirado essa tarde a equipe do teatro para ir lá assistir a palestra, né, a mesa do Marco Antônio, do Auditório Marco Antônio de Carvalho. E aí começou essa tormenta, e foi uma tormenta louca mesmo, né? Eu participei, ele escolheu essas histórias para contar e coincidentemente eu participei, porque eu não estive em todas as bienais, né? Eu ia como usuária da Bienal, né? Visitante da Bienal, consumidora da Bienal. Mas não tive essa experiência que o Lucimar teve, né? Dentro do feitio, trabalhando na execução, na elaboração, é a segunda Bienal. Foi uma em 2016, 2018, eu entrei em 2016, a de 2020 que falhou, né? E essa agora de 2022. Eu já teria 3 no meu currículo, né? Mas a pandemia não deixou. Aí, então, nós vamos agora, né, para o nosso apoio cultural e daqui a pouco a gente continua. Segura aí, pessoal. Então, pessoal, estamos retornando aqui com o Lucimar. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre Rubem Braga para começar. Porque eu leio Rubem Braga há muitos anos, desde criança. Não vou falar quantos anos, pessoal. Mas eu leio desde criança as crônicas de Rubem Braga, como eu comentei, quando a gente participou, né, com Letrinhas de Luz. Eu
eu tralhei com o livro 200 Crônicas de Rubem Braga. Excelente livro, até foi assim, surpreendia, porque ver crianças pequenas, crianças de ensino fundamental 1, lendo Rubem Braga, era assim uma novidade na época, né? E aí, eu gostaria de ler um trecho que foi publicado na Gazeta em 2006, no caderno especial Bienal Rubem Braga, por ocasião da primeira Bienal. Dizia assim: quando soube que sofria de câncer, Rubem Braga tomou providências práticas para a cremação do corpo e deu instruções à família, conforme consta no bilhete transcrito no livro do sobrinho Afonso Abreu, para a coleção Grande os Nomes do Espírito Santo, lançado no ano passado, no caso em 2005. O filho Roberto seguiu as orientações à risca. Dizia o bilhete: após a cremação de meu corpo, providencia que as cinzas sejam lançadas no rio Itapemirim de maneira discreta, sem cortejo e sem qualquer cerimônia, por pouquíssimas pessoas da família e de preferência no local que só a sua tia Gracinha, minha irmã Ana Graça, tenha conhecimento. Nem o dia deve ser divulgado. Tudo isso para evitar ferir suscetibilidades de pessoas religiosas, amigos e parentes. Agradeça a quem pretenda qualquer disposição em contrário, por mais honrosa que seja. E assim, serena e discretamente, o velho Braga saiu de cena. Será que a gente demorou muito para reconhecer esse amor de Rubem Braga pelo município? Porque ele nasceu em 1913 e morreu em 1990. Teve uma história, né? E aí? Olha, eu acho que não. Eu acho que todas as coisas que eu vejo das minhas pesquisas lá no Arquivo Público Municipal de Cultura, que leva o nome em homenagem ao Evandro Moreira, a gente sempre percebe nas matérias que a gente encontra, nos comentários antigos, que a cidade sempre gostou muito de Rubem, enquanto ele ainda era vivo. A vinda dele à cidade sempre era uma grande festa, era sempre uma grande comemoração. Depois que ele falece, né, e aí tem aquela comoção, foi uma grande comoção, isso a gente também encontra nas matérias de jornais, e o pensamento da Bienal, que leva o nome dele, essa grande homenagem a ele, né, a primeira em 2006, mas o sonho de ter a Bienal, ela começa bem antes. Então, assim, que já se pensava nessa questão da homenagem para o Rubem. Então, eu acho que, de certa forma, a cidade sempre deu o valor devido ao Rubem. É isso. Você está desde a primeira Bienal. Uhum. Você sabe, assim, como nasceu a ideia desse acontecimento, de se fazer uma Bienal Rubem Braga? Então, por coincidência, na época, acredito que aí por volta de em 2000, entre 2000, 2001, 2002, eu fui convidado, né, chamado para uma conversa na ACICE, né, que é a Associação Comercial de Cachoeiro, eles queriam fazer uma feira literária na cidade. E aí eles me chamaram para conversar que se eles montassem essa feira literária, se eu poderia organizar um trabalho artístico, né, cuidar da parte das artes dessa feira literária. E aí eu falei que sim, e aí começou, né, eles pensarem, e acabou não acontecendo nesse período. E aí depois, quando o Valadão assume a prefeitura, né, e aí as pessoas que trabalhavam na época na CICE vão trabalhar na prefeitura, e aí é montado também uma agência de desenvolvimento, não me recordo agora qual é a sigla, o nome a sigla que tinha essa agência, e aí através desse início dessa gestão do Valadão, se consegue montar um grupo que sonha e que pensa a Bienal no que nós conhecemos hoje, que ela já começa grande,
né? É uma coisa bem diferente de grandes eventos, começa pequenininho e vão crescendo, né? A Bienal de 2006 já começa grande, né? E graças a Deus, todos os prefeitos que vieram depois, né, de Valadão, na verdade o Carlos com 2 gestões, o Vitor com 2 gestões, eles mantêm a Bienal, né, o projeto da Bienal, mantém o tamanho da Bienal, porque sabem, como Valéria disse aqui, a Bienal não é da prefeitura. A Bienal é do cachoeirense, é das pessoas que gostam dos livros, que gostam da literatura, que gostam das artes, porque a Bienal é um grande encontro das artes, seja ela no presencial ou seja ela no virtual. Você acha que a Bienal dá visibilidade aos novos escritores da atualidade? Completamente. Nós já tivemos várias participações de estudantes que estão começando a escrever. Ontem mesmo respondi um e-mail que a gente recebeu de uma aluna de 18 anos, dizendo que ela acabou de criar um livro que está saindo da gráfica, querendo lançar na Bienal, como é que poderia ser. E a gente, né, eu falei para ela, meu coração, é Nicole, o nome dela, já estou eu falando da Nicole aqui. Nicole, já começou a carreira. Exatamente. Aí Nicole, eu falei, Nicole, a gente não consegue mais colocar na programação, porque a programação já foi pro ar, já fechou. Mas você vai na mesa de lançamento de livro, que a gente te chama e você fala do seu livro. Quando que seria a melhor data, então, para alguém, dica aí, povo, alguém que queira participar da Bienal, deve procurar a prefeitura quando? A Secretaria Então, a Bienal, né, o nome já diz, Bienal de 2 em 2 anos, e são os anos pares, né, 2022, 2024, a PRO, depois 2026, entrou o ano par, em janeiro já procura, porque nós sempre começamos a montar a Bienal mais ou menos um ano antes. Quando chega em janeiro, fevereiro do ano par, ela já está já tem um corpo, e aí a gente está começando a montar realmente a programação. E aí as pessoas, no início do ano, procuram a gente. Fica a dica, hein? Escritores, Exatamente. Cachoeirenses, Exatamente. com vocês. E quais são as maiores dificuldades para que aconteça? Então, a Bienal não é barata, né? Ela tem um custo muito grande. Então, você ter essa verba para estruturar a Bienal é uma grande dificuldade. A segunda é a gente montar uma programação de trazer as novidades, né? As novidades literárias, os nomes novos, porque é claro que é legal você conhecer um nome que já é bem conhecido, que todo mundo sabe, que é escritor, que tem livros famosos, né? É legal. Mas também você precisa trazer o novo. Se você não apresentar o novo, esse novo nunca vai ser conhecido. Sim. Então, isso é legal. É uma dificuldade você sair procurando e achar aquilo que é interessante, que é legal e que é novo e que as pessoas vão gostar. Isso dá um trabalho. Porque, por exemplo, a gente lançou em janeiro um edital para os palestrantes, para dar oportunidade de todo mundo que queira participar da Bienal, como escritor, participar. Ele ficou lá 45 dias aberto. Não teve procura. Então, nós tivemos uma procura, tanto que 2 pessoas que estão a participar, tanto a Roberta Malta e o Cláudio Rodrigues, eles vieram desse edital, né? Eles viram o edital e se inscreveram e vão ser contratados, né? Para participar da Bienal. E, quer dizer, todos aqui se inscreveram, né? Mas são pessoas que procuraram, que viram, né? Que procuraram a gente. Então, é importante aos escritores, às pessoas da literatura, sempre estar olhando, porque sabe que a data da Bienal sempre é nos anos pares, né? Estarem lá e ver, procurar a secretaria, vai ter, como podemos participar, e a gente vai montando a programação dessa forma. E ficar de olho, então, nesses editais. Nesses editais, sempre lá no são site da Prefeitura de Cachoeiro. Exatamente. Fica a dica, pessoal, vai anotando aí. Exatamente.
E você tinha uma pergunta sobre os palestrantes? Sim, eu tive observando que tem o escritor Antônio Torres, que ele é membro da Academia de Letras, né? Isso, E ele isso. vai falar até sobre o tema desse ano, né? Que é a literatura e as narrativas da vida, Isso. governança ambiental e sustentabilidade para um futuro inteligente. Aí o que você acha desse tema, a respeito desse tema? Então, como a Fernanda tinha falado, né, a gente está trazendo, porque nesses últimos 2 anos, com essa dificuldade toda que o mundo teve, o que salvou a nossa vida? Não foi a arte? A arte é Foi a cultura, arte, ninguém pode negar. A arte que nos salvou. E nós passamos por uma nova narrativa de vida. Eu falo para vocês, eu sempre via nos filmes, nos jornais, lá nos países orientais, pessoas usando máscara. Eu nunca achei que eu fosse obrigado a usar tanto tempo as máscaras aqui. E isso é uma nova narrativa de vida, é uma nova forma de ver as coisas, de viver as coisas, né? Então nós trouxemos isso para a literatura, né? E aí a gente vai vendo essas pessoas, esses grandes nomes, a gente vê o currículo deles, vê o que eles escreveram ao longo de sua vida e o que essa história de vida desses escritores combinam com os temas que nós estamos trazendo para a Bienal. E aí a gente vai construindo essa programação, por que essas mesas, por que essas pessoas estão nessas mesas. São sempre pessoas que têm alguma coisa a ver com essas mesas. Por exemplo, a Carolina Munhoz, que é brasileira, mas hoje ela está em Los Angeles. Por que ela está em literatura fantástica? Porque ela escreveu uma série, participou do processo de uma série na Netflix que trabalha a literatura fantástica, né? Por coincidência, é uma história brasileira, porque eles reescreveram o folclore brasileiro, né? Você vai ver lá a Cuca em outro formato, o Saci em outro formato, que é fantástico. Então a gente vem amarrando a história desses escritores com os nossos temas. Certo, então aproveita e fala aí sobre essa programação, o que a gente vai ter? Então, a gente tem esses temas que permeiam a literatura e a nossa nova forma de ver a vida, principalmente com o meio ambiente, porque o outro meio ambiente foi uma outra coisa muito importante nesses 2 anos, Sim. né, que a gente foi olhar diferente para o meio ambiente. E a gente traz essas pessoas muito interessantes, né? O Antônio Torres, que tem essa história fantástica lá da Academia Brasileira de Letras, com toda a sua escrita do interior, pro país, ele escreve, traz essa história do interior para as suas narrativas. Então a gente vai trazendo isso. Mas uma coisa que são 2 coisas que eu queria falar que é muito interessante, é a Isa Colli, que está nas mesas da quinta-feira, e a Roberta Malta, que está na mesa da sexta-feira. A Isa Colli, ela é de Presidente Kennedy e hoje mora na Bélgica. A Roberta Malta, ela é de Marataízes e hoje mora no Rio de Janeiro. As duas têm um trabalho maravilhoso com os livros, com as literaturas, que é aquilo que a gente viveu com Rubem Braga. É um cachoeirense que foi para o mundo. Então são 2 escritoras capixabas daqui da nossa região que foram para o mundo, igual Rubem Braga. E a gente traz para ser conhecidas, para a gente conhecer, porque a gente precisa conhecer as grandes pessoas da nossa terra, as novas pessoas, né? Exato. Porque o Rubem, o Roberto Carlos, o Sérgio Sampaio, a Luz Delfego, o Carlos Imperial, o Jesse Valadão, todos esses a gente já conhece, já estão aí, já fazem parte da nossa história. E os novos? Se a gente não apresentar os novos, eles nunca farão parte da nossa história. Então, uma forma da Bienal também é apresentar essas novas pessoas. Tá certo. Né? Então, eu acho que essa programação, ela traz legal, né, da literatura, essas pessoas que são jovens, que estão aí fazendo um trabalho maravilhoso pelo mundo e que também representam a literatura capixaba e a nossa região, certo? Nós vamos ter aí no sábado e no domingo as mesas de lançamento de livros, né? No sábado de manhã, no domingo de manhã, no domingo à tarde.
com cada mesa com 4 lançamentos de livros, 4 livros diferentes, e a gente tem livros de escritores de Cachoeiro, de Marataízes, de Vila Velha, de Cariacica, de São Paulo, de vários lugares que vão estar lançando seus livros. Essas mesas de lançamento, elas serão presenciais ou serão online? Então, elas serão todas transmitidas online, mas os escritores vão estar aqui no estúdio, né? O nosso estúdio vai ser ali no auditório Sônia Coelho, que é o auditório da Secretaria Municipal de Educação, na Rua Moreira, e lá todas essas mesas, nós vamos ter uma mini plateia de 20 pessoas, que vão estar composta parte com estudantes e parte com as pessoas. Se alguém quiser participar de alguma dessas mesas, é só fazer contato com a gente lá na Secretaria de Cultura, que a gente coloca na nossa lista para participar, estar ali presente. Porque a gente vai ter, o mediador vai estar ali, com o telão, com o palestrante, que vai estar lá na sua cidade. E ele vai poder participar, assistir, fazer pergunta para o palestrante no final da mesa. Assim ótimo. Como as pessoas que vão estar nos acompanhando pelo YouTube também poderão fazer pergunta. Nós vamos divulgar durante as mesas o número de telefone. Você vai mandar pelo WhatsApp para a gente a sua pergunta e a gente vai fazer a pergunta para o palestrante na hora ao vivo. Então, a interação vai continuar igualzinha era nas outras bienais, tá certo? Excelente. E em todas as mesas eu percebi que tem um mediador. Isso. Como se dá a escolha desses mediadores? É por tema, por sua habilidade? Então, os mediadores têm que ser pessoas que têm já um certo costume, um certo preparo, né? Porque ele vai ter que trabalhar com a tecnologia ao vivo, né? Ali tem que ser pessoas que têm um pouco de conhecimento literário dos temas, tanto que são professores, né, são pessoas do meio, pessoas que estão acostumadas a trabalhar nessa questão de mesas e de palestras. Então são pessoas que a gente precisa que tenham um mínimo ali de conhecimento, tanto de literatura quanto de trabalhar com a tecnologia para que tudo possa acontecer perfeitamente. Ótimo, ótimo. Mais alguma coisa que faltou dizer sobre essa programação, Lucimar? Olha, uma coisa que eu estou muito feliz é que, apesar dela não ter esse espaço físico, como todas as bienais tiveram, é a primeira vez que nós temos uma bienal nesse formato, mas nós vamos conseguir atender diretamente mais de 9.000 alunos. Alunos da rede pública municipal, da rede pública estadual e de escolas particulares e faculdade. Nenhuma das bienais nós conseguimos atender estou falando diretamente ali o aluno ou assistindo uma contação de história, ou tirando uma foto com o cosplay, ou participando de uma oficina. Porque as outras bienais, nós tínhamos uma grande participação de alunos, nem sempre diretamente assistindo uma ação, mas ele ia lá visitar. Mas esses mais de 9.000 alunos vão estar diretamente envolvidos. Atende mais alunos, na verdade. Exatamente. Então, você apresentar Rubem Braga, a literatura, um livro, para mais de 9.000 alunos em uma semana, é um trabalho fantástico, né, para o futuro da literatura. Sim. Quem são esses artistas que vão a essas escolas? Então, esses artistas são artistas que saíram do credenciamento de artistas da Secretaria Municipal de Cultura. Nós temos um edital aberto, qualquer artista pode se credenciar, tanto da área da música, do teatro, da contação de história. É só entrar lá no site da prefeitura, aí entra na parte de transparência, editais, o edital vai estar lá, ele se credencia. Então, nesse credenciamento, nós pegamos esses 4 contadores de histórias, nós contratamos, acho que, se não me engano, são 8 cosplays, eles vão para as escolas, por dia vão ser visitadas 4 escolas, um contador em cada escola, acompanhado do cosplay. Então, né, durante os 5 dias, serão 20 escolas que irão receber esse material. As oficinas, nós abrimos um edital. As pessoas que queriam dar oficina em cima do tema que nós colocamos, que sejam inspiradas em crônicas de Rubem Braga, com uma temática de meio ambiente e materiais recicláveis.
E aí, dos que se inscreveram, nós contratamos 2, né, oficineiros, serão 2 oficinas diferentes, que vão para escolas diferentes, e assim foram esses artistas contratados. Muito bem. Bom, nós estamos encerrando já um bloco, que é esse que nós estamos aqui executando, falando sobre a Bienal Rubem Braga. Queremos agora, Lucimar, agradecer a você e a Fernanda, né, pelo tempo dedicado a vir aqui, esclarecer para o nosso público sobre a Bienal, convidá-los. Então, nosso muito obrigada por abraçar e por fazer com que aconteça essa Bienal agora, assim como aconteceram as outras, tá? Nosso muito obrigada. Sua palavra. Nós que agradecemos o convite. Só para encerrar, quem quiser participar aí do Sítio Tour Afetivo do Rubem Braga, é só nos procurar na Secretaria de Cultura, que a gente pode agendar durante a semana inteira, que vai passar pela Casa dos Braga, Biblioteca Pública e Museu Ferroviário, todas com exposições temáticas especiais para a semana da Bienal Rubem Braga, acompanhado de um guia de turismo falando um pouco da história do Rubem, dessas exposições todas. E no encerramento, lá no Museu Ferroviário, nós teremos uma feira de artesanato especial voltada para itens de Cachoeiro e da literatura e de Rubem Braga. Uma feira de artesanato especial da Bienal, que vai estar a semana toda no Museu Ferroviário. Então, quem quiser participar, pode nos procurar, que a gente ajusta tudo, e vai ser um prazer, mais uma vez, receber a comunidade Cachoeiro, as pessoas das cidades vizinhas. Nós já temos aí agendado Muqui, Presidente Kennedy, quem quiser vir para estar com a gente nessa semana maravilhosa da literatura. Tem um número de telefone? Pode ligar para o 31555246 ou 31555221, ou ir até a Secretaria Municipal de Cultura, que hoje a gente está ali em cima da Ribes Grill, na Beira Rio. Muito bem, pessoal. Então é isso. Angel, suas considerações? Vamos de apoio cultural, né? É isso aí.